A Jovem Pan foi censurada. Em uma sociedade mergulhada em sombras, onde o governo detinha o poder absoluto sobre a informação, a população vivia subjugada, alimentada apenas com as regras e informações ditadas pelas autoridades, sem espaço para questionamentos ou opiniões divergentes. Nessa realidade distópica, a liberdade de expressão era uma ilusão e o pensamento crítico era considerado um crime. A Jovem Pan, uma emissora de rádio ousada e comprometida com a verdade, ousou desafiar o controle opressor do governo. Com sua programação corajosa, a rádio denunciava a manipulação da informação e buscava abrir os olhos da população para a verdade por trás das cortinas do poder. A voz da Jovem Pan ecoava pelos lares da nação, transmitindo o desejo de liberdade e justiça. No entanto, as autoridades não toleravam a dissidência. Sob o pretexto de que a Jovem Pan estava disseminando desinformação e ameaçando o regime democrático, o Ministério Público Federal decidiu agir. A emissora foi alvo de uma ação civil pública, que buscava o cancelamento de suas outorgas de radiodifusão e a condenação ao pagamento de uma indenização milionária por danos morais coletivos. A sociedade, já subjugada e alimentada com as mentiras oficiais, aplaudiu a ação do governo. Acreditavam cegamente que a Jovem Pan era uma ameaça, uma fonte de desinformação que precisava ser silenciada. A manipulação havia sido tão eficaz que o povo não conseguia mais discernir entre a verdade e a mentira. A sombra da intolerância se espalhava cada vez mais, alimentada pela aliança entre o governo e a população iludida. Enquanto a população vivia na miséria e na pobreza excessiva, os líderes governamentais se enriqueciam cada vez mais. O poder e a corrupção caminhavam lado a lado, enquanto a voz da Jovem Pan era sufocada. A censura avançava implacavelmente. Além do cancelamento das outorgas, a justiça exigia que a Jovem Pan veiculasse mensagens oficiais de propaganda, diluindo ainda mais a voz da verdade. A emissora estava encurralada, sufocada pelo sistema que tentava silenciá-la. Aos poucos, a resistência minguava. Aqueles que se atreviam a questionar o sistema eram perseguidos, marginalizados e cancelados. O medo se instalava nas mentes das pessoas, e a liberdade era apenas uma lembrança distante. Enquanto isso, os líderes governamentais continuavam a acumular riquezas e a controlar a narrativa, sem qualquer obstáculo em seu caminho. A sociedade estava condenada a viver na escuridão, privada de sua voz e de sua capacidade de lutar por um futuro melhor. Nessa sociedade sombria e opressora, fica a pergunta: e até onde estamos dispostos a ir para preservar nossa liberdade de pensamento e expressão? Comente abaixo e compartilhe suas reflexões. A verdade só prevalecerá se tivermos coragem de enfrentar as sombras.